cru e melancólico. Para mim, essa é a melhor forma de definir o romance de estreia da paulistana Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto, e é sobre ele que a gente fala hoje nesse vídeo. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre O Peso do Pássaro Morto, escrito pela Aline Bay, uma brasileira de 32 anos. Esse livro aqui foi escrito em 2017, só que ele ganhou notoriedade mesmo no ano passado, quando ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. Apesar de ter ganhado fama no ano passado, a Aline ela já escrevia textos para a internet. E ela disse que a ideia para esse livro aqui veio de uma lembrança da infância dela, quando um canário morreu na mão dela. Então, assim, curiosamente, o primeiro romance da Aline nasceu a partir de uma morte. E a Aline também disse que esse livro aqui, ela queria que falasse sobre perdas. Ela queria que a protagonista perdesse sempre, e até os pequenos ganhos que ela tivesse viessem em decorrência dessas perdas. E ela conseguiu fazer o que ela estava pensando, porque é exatamente disso que esse livro aqui se trata. O Peso do Pássaro Morto vai apresentar uma protagonista que a gente vai acompanhar dos 8 aos 52 anos. Ela não recebe nome durante toda a narrativa. Aqui na capa tem uns números, não sei se dá para vocês verem, mas eles representam as idades que vão ser retratadas em cada capítulo. A autora vai dando saltos temporais e aí ela vai contando em cada idade alguma coisa que aconteceu de importante, que ajudou a moldar o caráter e ajudou a delinear a vida dessa mulher. As perdas que a Aline Bay quis colocar aqui nesse livro, elas são impactantes porque não são só perdas relativas à morte, isso também, só que são perdas de uma forma geral, a perda da inocência, a perda da esperança, a perda de qualquer sentimento. Chega um determinado momento aqui que essa protagonista, ela tá completamente vazia, é uma existência completamente vazia. E eu acho que isso, de fato, é o mais impactante nessa narrativa. É por isso que eu chamei ela lá no começo de crua e melancólica, porque uma vida, uma existência sem sentido é uma coisa completamente melancólica, né? E o texto da Aline, apesar de ser muito poético, muito bonito, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, é um texto cru, que vai jogando as verdades, assim, os acontecimentos na nossa cara. Então é realmente um livro muito impactante de ser lido, não só no que ele traz em si, mas na forma também ele é impactante. A protagonista dessa história aqui me lembrou inclusive a Macabeia de A Hora da Estrela, que é um livro que me emocionou muito, porque as duas são mulheres à margem da sociedade, mulheres completamente invisíveis. E durante a leitura eu fiquei pensando como é fácil a gente deixar a nossa vida cair nisso daqui que a protagonista deixou a vida dela se transformar. Ela, é lógico, né? Ela sofre muito durante a narrativa, mas ela também não tem uma atitude propositiva, ela não luta por ela. E isso talvez tenha sido a grande lição que esse livro aqui me trouxe, que é sempre lutar por mim, não importa quais forem as condições. E se você aceita um conselho, lute por você também, porque deixar a sua existência cair no que caiu a dessa mulher aqui, que é um grande nada, é muito triste, é aterrador. Mas além desse lado emocional, né, onde a gente vai acompanhando a vida dessa mulher ao longo dos anos e a gente vai sofrendo junto com ela e a gente vai meio que encolhendo junto com ela durante a leitura, o grande trunfo da Aline é a escrita dela. A narrativa da Aline, ela é muito particular, sabe? Ela tem uma escrita muito original e isso nos encanta. Começando pela capacidade que ela teve de dar voz a essa personagem desde a infância até a idade adulta com a mesma competência. Quando a gente está lendo os capítulos dela criança, parece que é realmente uma criança falando com a gente. Assim como quando ela é adolescente, parece que é uma adolescente e quando é adulta, parece que é adulta. Outra coisa, a personagem ela vai se esvaziando ao longo do tempo, né? E a gente sente esse esvaziamento da personagem sem a Aline precisar falar o que ela tá sentindo, sabe? Ela não precisa deixar claro pro leitor, ela simplesmente confia que o leitor vai perceber isso
E o leitor percebe porque a Aline ela é certeira na forma de colocar cada coisa no texto. Ela faz uns recuos no texto, dá uns saltos de linha, coloca umas letras maiúsculas aparentemente fora de ordem, mas tudo isso dá um ritmo pro texto. E dá realmente esse ritmo, ela foi muito bem sucedida ao fazer todas essas coisas, usar esses grafismos, porque isso tudo vai ditando a forma como a gente vai lendo essa história. É como se essa história pulsasse, sabe, na gente. E uma coisa que eu gosto muito que a Aline faz, que eu vi também em Lolita, é falar sobre um assunto tão cruel, tão triste e de uma forma tão bonita, tão poética. A Aline disse que se inspirou no poema One Art, da Elizabeth Bishop, para fazer esse tema da perda, e se inspirou também no Carrascosa, aos 7 aos 40, nessa questão de ir retratando as idades da protagonista. Eu acho que a Aline tem um enorme potencial para ser uma das grandes referências da nossa literatura. Ela tem muito talento, ela já deixou isso muito claro aqui e eu tô ansiosa já para ver os próximos trabalhos dela. Eu quero fazer um comentário breve aqui com vocês sobre o que me incomodou um pouquinho nesse livro, sobre o final. Eu não vou dar spoiler, pode ficar sossegado, mas é que num determinado momento alguém faz essa protagonista aqui finalmente sentir alguma coisa. E isso eu achei ótimo, a forma como ela construiu esse relacionamento, eu acho que a gente pode chamar assim. Mas aí a forma como as coisas realmente terminam, o desfecho, eu achei muito abrupto. Eu acho que ela podia ter construído melhor esse desfecho, sabe? Prolongado um pouquinho mais os acontecimentos até o final em si. Talvez a intenção dela tenha sido criar mesmo um final abrupto, mas pra mim não funcionou tão bem, parece. Eu tive a impressão, e isso é uma questão muito particular, isso vai de leitor para leitor, o meu gosto particular, a minha experiência pessoal, foi que o livro era toda uma potência e aí chegou no final é como se ele tivesse perdido um pouco o fôlego. Não deixa de ser brilhante por causa disso, é só porque foi uma coisa que eu reparei durante a leitura e que, como eu tô fazendo uma resenha aqui pra vocês contando as minhas impressões, na verdade, eu tenho que ser honesta. E isso foi uma coisinha assim que não deixou o livro ser perfeito. É um livro maravilhoso, incrível, bem escrito, uma narrativa fantástica, uma personagem fantástica, né, que apesar de ser extremamente melancólica e triste, ela nos ensina muito, ela nos propõe muitas reflexões, a gente consegue se observar a partir dela, que tudo isso é mérito da Aline. Só uma observação também que eu quero fazer é que esse livro aqui, ele possui alguns gatilhos. Tem abuso, quem tem alguma questão psicológica, pode ser um livro pesado demais para você, então fique atento a isso. Enfim, é um livro bem breve, que não tem muito o que eu falar sobre ele, porque qualquer coisa que eu fale sobre a trama, eu vou revelar pontos importantes que não é o caso. É legal você ir descobrindo a vida dessa mulher e acompanhando a trajetória dela, assim, de surpresa. Então eu não quero ficar falando muito sobre o que acontece aqui. Eu quero mais uma vez indicar O Peso do Pássaro Morto a vocês. Apreciem essa maravilha contemporânea brasileira, escrita por uma mulher jovem, e aproveitem porque é um livrão, gente. Curtinho, mas é um livrão. Eu quero convidar vocês também a conhecer as minhas outras redes de comunicação com leitor. Eu tenho um site, que é o maisumapagina.com. Tenho também um Instagram e um Twitter. Eu produzo muito conteúdo para todas essas redes, então me sigam por elas também. Curtam, compartilhem esse vídeo aqui com quem gosta de ler ou com quem vocês querem incentivar a ler. Se inscreva no canal porque você me ajuda muito fazendo tudo isso. Se você ficou até aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo.